Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo! Nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre o xilitol. Com o conhecimento cada vez maior de que o açúcar não é uma opção tão legal para a nossa saúde e com as recomendações de que a gente diminua esse consumo, os adoçantes naturais eles vêm ganhando muito espaço tanto no mercado quanto na nossa cozinha. E é por isso que acabam surgindo diversas dúvidas, né? Será que o xilitol ele é seguro? Será que realmente é uma troca válida trocar o açúcar pelo xilitol? E será que tem algum cuidado que eu preciso tomar ao consumir esse adoçante? Então fica comigo nesse vídeo para a gente tirar de vez todas essas dúvidas. E eu gostaria de te convidar para se inscrever aqui no canal. Não deixe de fazer isso, aperta o botão aqui embaixo, é super rapidinho. A gente tem diversos vídeos falando sobre alimentos, sobre chás, enfim, tenho certeza que você vai gostar muito. Não deixe também de ativar o sininho, que assim você não perde nenhum vídeo que a gente colocar por aqui. Você já deve ter me ouvido falar sobre o xilitol aqui no canal. É um adoçante que a gente está sempre recomendando em substituição do açúcar. Isso porque ele ficou realmente muito conhecido por ser muito similar ao açúcar, tanto visualmente quanto de gosto. Ele tem um sabor bem adocicado, mas ele tem praticamente 40% menos de calorias na porção. E uma característica muito legal do xilitol é que ele tem um índice glicêmico bem baixo, ou seja, ele não vai gerar aquele pico de glicemia no nosso sangue e também de insulina, que é algo que a gente quer controlar ali no processo de emagrecimento e que é algo muito importante também para pessoas que têm diabetes. Então, para você ter uma noção, o índice glicêmico desse adoçante, ele chega a ser 10 vezes menor do que o açúcar. Então, ele acaba sendo uma boa opção, por quê? Quando a gente está no processo de emagrecimento, o nosso objetivo, claro, é perder gordura, né? E quando a gente tem continuamente aquele estímulo de glicose alta, muita insulina, a gente vai armazenar a gordura com uma facilidade maior. Isso porque quanto mais insulina no nosso corpo, mais a gente sinaliza para o nosso cérebro de que tem energia sobrando por ali. Então, o que o corpo vai fazer? Vamos armazenar, vamos estocar. Tudo isso lá na forma de tecido adiposo. Então é algo que a gente quer controlar durante esse processo de emagrecimento, né? Ter menos insulina presente ali no corpo para que a perda de gordura ela aconteça de modo mais facilitado. E para pessoas que têm a diabetes, é claro que a gente vai tentar controlar esse nível de glicose lá no sangue, né? Porque é um organismo que ele não consegue absorver com tanta facilidade esse macronutriente, né? Que acaba sendo importante para a gente, mas a gente tem que cuidar na quantidade. E é por isso que o xilitol ele é uma ótima opção para pessoas que têm essa condição. E quando a gente vai procurar um pouquinho sobre esses produtos sem açúcar, produtos voltados para pessoas que têm diabetes, o xilitol é um ingrediente que a gente vai encontrar com bastante facilidade, principalmente em gomas de mascar, em doces, balas, em todos esses produtos que já existem para diabéticos, então biscoitos, até bolos, o xilitol vai estar ali presente. E se você já consumiu o xilitol alguma vez, você já deve ter percebido a grande similaridade que ele tem com o açúcar. Ele lembra bastante o açúcar cristal. Quando a gente olha para ele, ele tem uma cor branca e ele é granulado, bem similar ao açúcar cristal mesmo. E você deve estar se perguntando por que ele é colocado então em gomas de mascar, em balas. A gente sabe que o açúcar ele acaba sendo uma fonte de energia para bactérias que moram ali na nossa boca, mas que podem ser patogênicas. Aquelas bactérias que vão gerar depois cáries e até mesmo mau hálito. Então, o que vai acontecer quando a gente consome esse tipo de doces, de gomas de mascar com o xilitol? A gente acaba que mata de fome essas bactérias, elas não vão conseguir se reproduzir, se multiplicar ali na nossa boca e com isso a gente vai conseguir prevenir então o aparecimento de cáries dentárias e até mesmo de outras infecções ali na nossa boca. E já para as bactérias do nosso intestino, o xilitol ele acaba sendo uma ótima opção. Ele vai atuar como uma fibra solúvel lá no nosso intestino, então vai alimentar essas bactérias que são boas para a nossa microbiota intestinal e vai melhorar ainda mais o funcionamento desse órgão que é tão importante no processo de emagrecimento e na verdade para qualquer pessoa, né? E você deve estar se perguntando, bom, o xilitol tem vários benefícios, né? Já quero começar a usar ele na minha rotina, de que forma que eu devo fazer isso? Gente, para você trocar o açúcar pelo xilitol é super simples. A proporção que você vai usar é de 1 para 1. Então se você pega ali uma receita e vai fazer um bolo, por exemplo,
e tá ali que você tinha que usar 1 xícara de açúcar. O que você vai fazer é substituir por exatamente 1 xícara de xilitol. Não tem erro. E uma das perguntas que a gente fez lá no começo é se o xilitol ele é seguro para a gente consumir. E eu te respondo que sim, ele é um dos adoçantes mais seguros para consumo. A gente já tem vários estudos mostrando que é super tranquilo, a gente pode utilizar o xilitol sem medo. E claro, ele acaba sendo um ótimo substituto do açúcar, a gente está falando isso ao longo do dia, mas não esqueça que a quantidade consumida ela continua valendo. Ele tem, claro, um pouquinho de calorias que são bem menos do que o próprio açúcar tem, só que a gente precisa ter cuidado porque algumas pessoas acabam sendo mais sensíveis ao xilitol. Então, se você come numa quantidade muito grande, talvez você tenha ali um desconforto abdominal, pode haver formação de gases intestinais e até mesmo diarreia. Então tome cuidado na quantidade que você vai consumir para você não apresentar esse tipo de efeito colateral. Isso acontece por quê? Lembra que a gente falou que o xilitol ele acaba atuando como uma fibra solúvel lá no nosso intestino? Se a gente consome uma quantidade muito grande num período muito curto, a gente vai sobrecarregar essas bactérias que vão fermentar demais esse xilitol, causando então esses desconfortos. E é por isso que a dica é muito simples. Se você nunca comeu o xilitol na sua vida, não adianta você já fazer uma preparação ali com 2, 3 xícaras do xilitol e comer tudo num dia. Provavelmente você vai sentir esse desconforto. Então, o ideal é que você vá aumentando gradativamente o consumo do xilitol, dê um tempinho até para o teu intestino, para as bactérias do teu intestino se acostumarem com a presença dele, que aí com certeza você não vai sentir nenhuma dessas coisas. E um cuidado que a gente precisa ter é caso você apresente a síndrome do intestino irritável ou então intolerância aos FODMAPs, que são alguns carboidratos que acabam por fermentar lá no nosso intestino. Se você tem alguma dessas duas condições, o ideal é que você não consuma o xilitol, porque a probabilidade de você apresentar algum desses sintomas que eu comentei agora há pouco é muito maior. Então o ideal é que você procure outras opções de adoçantes que não vão te causar esse efeito. E você, já utiliza o xilitol aí na sua casa? Me conta uma receitinha que você prepara, eu vou adorar saber, deixa pra mim aqui nos comentários. Não deixe de curtir esse vídeo pra eu saber que você gostou e já compartilha com aquele seu amigo que também adora o xilitol. Eu espero você nos próximos vídeos. Tchau, tchau!